tudo bem? Estamos de volta aqui, gravando aí mais uma aula para você, beleza? Olha só, a temática da aula de hoje vai estar inserida dentro do contexto da urbanização. Eu selecionei aqui mais ou menos 3 palavras mágicas, 3 palavras importantes, para que você vá fazer o Enem ou os vestibulares da vida, você pode encontrar essas palavrinhas mágicas dentro do contexto da urbanização. Eu selecionei 3 mais importantes: conurbação, migração pendular e gentrificação. Nós sabemos que as cidades elas crescem de forma, principalmente dos países emergentes, de forma desordenada, sem planejamento. Já nos países ricos, nos países de primeiro mundo, esse crescimento urbano é de uma forma mais estrutural e mais planejada. Beleza? Então me acompanha aí. Pois bem, o que é urbanização? Em resumo, é o crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas, ou seja, o crescimento das cidades. Tivemos alguns pontos importantes e interessantes para que as cidades crescessem, tá? Uma delas é a industrialização, a outra é a questão do êxodo rural. Então, grava bem isso aí, beleza? Então vamos lá. Na primeira palavrinha mágica, eu tenho a conurbação. Tio Sam, explica pra gente de forma diferente, diferenciada, tá? O que é conurbação? Filho, conurbação é quando uma cidade cresce de forma que ela termina encontrando com outra cidade. É o encontro, não é, de 2 ou mais áreas urbanas, de cidades distintas, de cidades diferentes, tá? Então, esse crescimento que nós chamamos, né, de conurbação é um processo pelo qual 2 ou mais cidades se encontram. Então, dentro do território brasileiro, nós temos São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, onde essa cidade de São Paulo se encontra, tá, com outras cidades. E aí você tem nesse contexto de conurbação, tá? É interessante a gente observar, existem alguns pontos importantes e alguns pontos destaques nesse contexto da conurbação, certo? Ou seja, existem pessoas que moram em uma cidade e trabalham na outra cidade. Geralmente, tá? Essas cidades elas são vizinhas ou os municípios em algum ponto se encontram. Muitas vezes fica difícil para nós, seres humanos, identificarmos aonde começa ou aonde termina. Geralmente há o encontro dessas 2 áreas urbanas. Então, o processo de conurbação é um processo, ok, das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Outra questão também que nós vamos levar em consideração é a migração pendular. Observe que quando eu comecei falando sobre a conurbação, você vai ter esse processo também dentro da conurbação, que é a migração pendular. É um movimento diário de trabalhador, tá certo? Ou de estudante. Ou seja, você morar em uma cidade e estudar na outra, você morar em uma cidade e trabalhar na outra cidade. Então, nesse contexto aí de migração pendular, né, ele está inserido também no processo de conurbação. Pode estar inserido, tá bom? Pode estar. Então, o processo de migração pendular, nós classificamos ele como uma migração diária, ou uma conhecida assim como cidade dormitório, tá? Você vai para estudar, passa o dia naquela cidade e volta para a sua cidade de origem. Ou trabalhar e volta para a sua cidade de origem. Veja que é um tema bem interessante, tá? Outra questão que nós vamos abordar, que essa daí eu quero que vocês prestem bastante atenção, é a questão já da gentrificação, né? Tio Sam, o que é gentrificação? Gentrificação é um melhoramento urbano, tá? É uma, podemos chamar de revitalização. Eu vou citar para vocês um exemplo, né, do bairro do Pelourinho, em Salvador. Houve o governo do estado, ele decretou em 150 dias uma reformulação desse bairro, tá? Então, passou por um processo de revitalização, tá? Tivemos também a cidade de Recife, o antigo Recife, passou também por esse contexto de gentrificação ou revitalização.
Rio de Janeiro também passou nesse contexto. Tá? Então, a gentrificação tem um ponto positivo, né, quando você vê um bairro totalmente revitalizado, melhorado. Né? Ou seja, nesse contexto também da gentrificação, esse bairro vai ser substituído, né, as pequenas residências, pequenas casas, os pequenos pontos comerciais, por grandes, podemos dizer, pontos comerciais. Tá? E aí o que é que acontece? Você vai ter uma questão social envolvida no contexto da gentrificação. Para alguns estudiosos, tá, da área de urbanismo, tá, ele acha isso uma expulsão daquelas pessoas que vivem naquela localidade. E aí termina de uma forma ou de outra gerando um problema, digamos assim, social. Tá? Aparentemente tudo lindo, maravilhoso, mas aquela população que reside naquela localidade de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, termina de uma forma ou de outra migrando para a região, ou seja, indo para as periferias. Tá? E aí você tem um problema urbano. Tá? Visualmente falando, lindo, maravilhoso. Economicamente falando, fantástico. Mas em contrapartida, você tem aí uma exclusão social, não é? Ou seja, parte dessa sociedade que ali reside, que ali mora, termina se deslocando dessa residência, da sua residência, para compor ou complementar ou agravar os problemas urbanos da periferia. Beleza, gente? É isso. Então, dentro do contexto da urbanização, tá? Relembrando, conurbação, que é o encontro de duas ou mais cidades, tá? E aí, dentro da conurbação, você pode ter essa questão da migração pendular, que é um deslocamento diário, e a gentrificação, que está dentro do contexto de um melhoramento de um bairro, tá? De uma localidade. Aí eu citei exemplos para vocês, a questão do Pelourinho. Tivemos também a Grande Recife, né, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, tá certo? Com as tintas Ipiranga, não sei se vocês lembram disso, tá? Que houve uma pintura, né, da fachada do Recife Antigo. Tivemos também a parceria dentro do estado do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro também a cidade passou por esse contexto também de pintura, tá certo? Justamente uma parceria com o governo do estado, com a Rede Globo de televisão, né, com a Fundação Roberto Marinho em especial, tá? Para que houvesse uma pintura da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso daí, gente, nós classificamos como gentrificação. Beleza? É isso. Então, segue essas dicas aí importantes, né, para o Enem e para os vestibulares. Ok? Aquele abraço. Tchau.